Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo a esse vídeo. Quero agradecer a Deus pela sua vida e é muito bom ter você aqui no canal TV Bíblia no Ar. Ok? Então, oro por você, conte com as minhas orações. Hoje vou trazer aqui mais um vídeo fortalecedor da sua fé. O canal TV Bíblia no Ar tem o objetivo principal de fortalecer a fé dos cristãos, certo? E hoje eu vou trazer um tema muito interessante aqui, que talvez você fique até um tanto quanto pensando que eu estou querendo plagiar uma música muito bonita que eu sempre ouço aí, certo? E diz assim: ninguém explica Deus. E a cantora, até durante o texto da música, ela diz, ou ele, né, diz assim, tem cantado em voz masculina e em voz feminina, por isso eu estou dizendo ele ou ela, né? Então, dos crentes aos ateus, ninguém explica Deus. Então, nós cristãos temos sim algo interessante e para falar sobre Deus, mas ninguém completamente explica Deus. Então, o texto da mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é: ninguém explica Deus. Por que ninguém explica Deus? Bem, ninguém explica Deus porque Deus é transcendente e imanente. Como é que eu posso entender isso? Deus é transcendente e imanente. Então vamos ao que interessa, dar as devidas explicações. Eu quero dizer para você que eu tenho muita matéria aqui no meu amigo, né, no meu computador, sobre Deus, sobre alguém querendo explicar a Deus, muitos livros, não só na minha estante, mas também aqui em PDF no meu computador, de pessoas que de boas intenções, é claro, procuram explicar Deus, mas por enquanto não há ninguém que explique Deus. E neste vídeo eu vou revelar para você vou trazer para você, vou confirmar para você a maior revelação sobre Deus. Bom, qual é a maior revelação sobre Deus? Primeiro vamos estudar passo a passo, direitinho, porque até agora ninguém conseguiu explicar a Deus na sua plenitude. Vamos em frente. Bem, coloquei algumas coisas aí para você entender. Coloquei assim: livros e e-books cristãos de ciência e espiritualidade, etc., tentam explicar a Deus. Eu coloquei aí na tela o rosto de 8 livros, porque é o que cabe mais ou menos, né, para não ficar tão imprensado aí. E eu procurei com bastante critério tirar o nome dos autores, das editoras, justamente por uma questão ética, para não complicar ninguém. Mas eu tenho aí o rosto de 8 livros que eu poderia trazer mais, é claro. Eu tenho livros aqui no meu computador suficiente, baixados em PDF, gastei dinheiro para isso. Alguns eu baixei gratuitamente e tenho lido para pesquisa. Eu fico o tempo todo, não fico o tempo todo lendo, vou dizer assim, né? Não fico o tempo todo lendo, mas eu pesquiso. E desde 2004, quando me aposentei, eu pesquiso, né? Então tive tempo suficiente até hoje, tenho ainda, graças a Deus, e mais daqui para frente, fazer essas pesquisas. Então coloquei aí rosto, ou seja, a capa inicial de 8 livros, mas procurei com bastante critério tirar nome dos autores, tirar nome das editoras, para ficar uma coisa assim bastante ética para você ver. Então tem aí muita coisa boa, tem também muita coisa ruim, certo? Eu tenho mais do que isso aqui, e alguns livros desses tentam negar que Deus existe, alguns tentam provar que Deus existe através do sopro dos espíritos, né? Tem livros espíritas também, onde o seu autor diz: o espírito, tem um espírito me falou isso e isso, revelando quem é Deus e como é Deus, né?
E aí tem muito. Então eu coloquei vários títulos, né? Eu já li alguns aí que são bem, bem cheguei, por exemplo, a Rebelião dos Elétrons. Eu gosto muito de ciência e sou muito ligado em ciência e leio muito, né, sobre ciência quântica, sobre... Sou um autodidata, eu não sou cientista, sou um autodidata, mas desde 2004 que eu pesquiso sobre ciência de um modo geral, inclusive nos dias atuais sobre ciência quântica, biológica e tal, química. Pesquiso muito sobre isso e geralmente gero um conhecimento levando isso em direção à palavra de Deus. Tá bom? Então, eu coloquei assim, ó, livros e e-books cristãos e de ciência e espiritualidade, etc., tentam explicar Deus. Estão aí alguns, né? Mas eu quero dizer para você, continuar dizendo, por enquanto ninguém explica Deus. Só que neste vídeo, fica até o final, eu vou mostrar a você qual a maior revelação de Deus. Tá bom? Então, quando eu falei que Deus é transcendente e imanente, eu preciso agora explicar para você, certo? A transcendência de Deus refere-se ao seu caráter como algo superior, além do mundo material e da compreensão humana, enquanto a imanência aponta para a sua presença e ação dentro da criação em todos os seres, todas as coisas e seres, né? Então Deus está presente nos seres, sim. Isso é imanência. Deus está além da nossa compreensão humana limitada, sim. Deus é transcendente. Isso é transcendência. Certo? Vamos em frente para nós entendermos melhor estas coisas. Bem, eu falei aqui, estou falando aqui um pouco sobre a cosmovisão cristã. E eu sou adepto dessa cosmovisão cristã, que não é uma coisa restrita, bitolada a determinados dogmas, não. A cosmovisão cristã é uma visão cósmica, ou seja, mais ampla, que não nos impede de fazer, como disse Paulo, examinarmos tudo, retermos o bem. Então, essa é a cosmovisão cristã da qual eu sou adepto. E a visão teológica tradicional afirma que Deus é, ao mesmo tempo, infinitamente maior que sua criação, ou seja, transcendente, e escolhe se relacionar intimamente com ela. E isso se chama imanência, ele é imanente. Então, essa compreensão é crucial para a cosmovisão do cristianismo e como os fiéis se relacionam com sua fé. Bom, então, deixo bem claro, sou adepto da cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã não coloca assim a paras dos lados dos meus olhos, que eu não posso olhar para um lado nem para outro, que eu não possa pesquisar na ciência, que eu não possa me aprofundar no conhecimento. Não. Cosmovisão cristã traz a própria palavra está dizendo, é uma visão cósmica, uma visão mais ampla, mais, poderíamos até dizer assim, mais holística, né, de Deus. Então vamos em frente para nós entendermos isto. Eu quero trazer aqui, eu gosto muito desse texto de Hebreus 11:3. Diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Né? Eu gosto muito desse texto do escritor aos Hebreus, e muitos livros de ciência trazem o contexto da ciência para esse texto bíblico, e eu concordo também com aqueles contextos, né, científicos e se afinando com o contexto bíblico, eu concordo, dentro da minha cosmovisão cristã, certo? Concordo plenamente. E claro que aqui o escritor aos Hebreus, ele estava sendo inspirado por Deus para dizer o seguinte: olha, aquilo que você está vendo aí, essa mesa que você está apalpando, esse computador, tudo isso que você está vendo aí não foi feito do que você está vendo, do que é visível.
E é claro, quando a gente estuda ciência profundamente, principalmente ciência nuclear, certo? Ciência quântica, então a gente percebe que realmente essas coisas, esse universo, a matéria não é feita daquilo que a gente toca e daquilo que a gente vê. Ela é feita de algo que foge à nossa vista e às vezes até com um microscópio dá para se ver, certo? Mas vamos em frente para a gente chegar aonde queremos, tá bom? Bem, eu tenho também aqui diversos compêndios sobre diversas ciências, porque, como já disse, sou um pesquisador nessa área, tenho tempo, por ter tempo eu pesquiso. Eu tenho sobre física quântica, ou ciência quântica, eu tenho sobre biologia, química, e tudo isso quando eu leio, quando eu estudo, quando eu comparo com a palavra de Deus, eu percebo como a palavra de Deus é interessante nisso. Mas hoje, se você não ficar até o final, você não vai saber que revelação completa é essa a respeito de Deus, ou seja, a mais completa revelação. Bem, eu tenho, como já disse, alguns conhecimentos, não tenho medo de falar nessa área, né, de ciência. Sou autodidata, não sou cientista, mas eu vou trazer algumas coisas da ciência aqui, só para a gente encaixar no contexto desse vídeo, tá bom? Bem, Albert Einstein, em um belo momento, ele diz assim: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, eu procuro não ignorar algumas coisas. Aí ele também diz assim: por isso o universo de cada um se resume ao tamanho de seu saber. Albert Einstein disse isso, né? Então, é um cientista famoso, né? Conhecido aí na ciência por todos e que teve, claro, sua grande contribuição para a ciência, né? A relação, a questão da teoria da relatividade e tantas outras que eu vou citar aqui, senão perderia tempo, o vídeo ficaria muito longo. Mas vamos em frente para a gente ver algumas coisas para poder encaixar nesse contexto. Um outro cientista grande, está aí o nome dele, né? Ele disse o seguinte, ele colocou algumas fórmulas e ele disse: qualquer um que não se surpreenda profundamente com a quântica é porque não a compreendeu. Então, qualquer um, seja cristão, devoto, seja um bom teólogo, seja o que for, se ele não se surpreender com a ciência quântica, ele não compreendeu a ciência quântica. Realmente surpreendente. A ciência quântica faz-nos enxergar o invisível. Isso é a grande verdade. Porém, eu vou falar em algo muito mais profundo do que esse invisível que a ciência quântica enxerga. Bom, algo muito mais revelador. Bem, falando ainda sobre ciência, eu coloquei aí um certo paradigma quântico, né? E eu não preciso apelar para esse paradigma quântico, aonde eu coloquei aí consciência, fui colocando, né? Células e tal, e energia e corpo e tal. Fui colocando aí alguns elementos do paradigma quântico. O que é um paradigma? É alguma coisa que a pessoa estaciona ali e não tem mais para onde ir, né? É o paradigma. Ou alguma coisa que rotulou ali e não tem jeito para aprofundar mais. Então, eu não preciso me aprofundar tanto nem no paradigma quântico, nem também na revelação quântica, para eu trazer para você hoje aqui qual a mais completa revelação de Deus. Bom, então vamos em frente para a gente continuar com este vídeo.
Bem, agora eu já coloco parte dessa revelação, mas se você não ficar até o final, não vai entender. Vai até achar que eu sou contra a ciência, pelo contrário, eu sou apaixonado por ciência. Então não é bem assim, certo? A explicação mais completa de Deus está na Bíblia. Eu vou explicar por quê, certo? Está na Bíblia por meio de sua revelação geral, que é a criação, e especial, Escrituras e Jesus Cristo. Ela descreve a natureza de Deus, onipotente, onisciente, onipresente, seus atributos, perfeição, santidade e justiça, e seus atos, como a criação e o plano de salvação que culmina em Jesus Cristo. Bem, você agora pode até fazer como aconteceu comigo num debate com um camarada muito metido a cientista, depois caiu por terra o conhecimento dele, ele disse, isso aí é religião. Não é religião. Isso aqui é revelação de Deus. Bíblia Sagrada. Eu poderia até dizer isso é teologia. Não tem problema nenhum. Isso é teologia. Mas isso é revelação de Deus e é a mais completa revelação. Bom, vamos em frente. Revelação de Deus na Bíblia. Primeiro vem a revelação geral. O esplendor da criação, Salmo 19, versos 1 a 4, fala perfeitamente sobre isso. Revela a força, o poder e a natureza divina de Deus, conforme Romanos 20, certo? A Bíblia tem isso, e quando você vai comparar com todas as ciências que você pesquisar, você percebe que a revelação bíblica é mais forte, mais concisa, certo? E mais centrada a respeito de Deus. Aí vem a revelação especial. Que revelação especial é essa? Através de eventos e comunicações diretas, ou comunicação direta. Deus falou por meio de sinais, como a sarça em chamas, está escrito isso na Bíblia, nuvens, para defender o povo de Deus na caminhada pelo deserto, brisa suave, conforme Êxodo 3 e 1, Reis também 19 e 12, e o Espírito Santo também se comunica através de sonhos, visões e profecias, conforme Joel 2 e 20. Então, a Bíblia revela isso, e na vivência tanto do povo israelita quanto de nós cristãos, nós continuamos tendo essas revelações e o Espírito Santo continua nos revelando dessa forma que a Bíblia diz, e nós temos concisão naquilo que falamos e entendemos e cremos, e profunda convicção da existência desse Deus e de como ele age. Então, eu reforçando ainda mais um pouco aí, eu coloquei assim: a Bíblia revela Deus. Através das Escrituras, a Bíblia é considerada a palavra de Deus, registrada e encarnada em Jesus Cristo. Além de ter a palavra proferida pelos profetas, esta palavra nós podemos dizer com convicção espiritual que ela foi registrada e encarnada em Jesus Cristo, que é a suprema revelação de Deus para o homem. Através de Jesus Cristo, a forma como Deus melhor se comunicou foi através do seu Filho, que viveu entre nós, ensinando com graça e verdade, conforme João 1,14. Ele é a ponte entre Deus e a humanidade, oferecendo perdão e salvação, perdão dos nossos pecados, salvação do nosso espírito para viver a eternidade com Deus. Concluindo o vídeo de hoje, para não ficar um vídeo longo, é claro que eu não posso aqui discorrer tanto assim sobre ciência, mas gostaria, certo? Mas se você quiser me abordar particularmente, estou à disposição. Não tenho medo de debater esse assunto e dizer que a palavra de Deus é a revelação mais completa. Então, acredito que você deve ter gostado do vídeo, não sei se gostou,
Mas faz o seguinte: se você gostou, faz assim. Se você não gostou, faz assim. Então, eu não tenho problema de críticas, eu não tenho problema, só tem um detalhe. Outra coisa que eu gosto muito, você chegue lá no rodapé desse vídeo e comente, faça seu comentário. Você só tem que entender o seguinte: você vai fazer o seu comentário e eu tenho também a liberdade de dar uma resposta para você, porque é isso que nós temos, a liberdade de nos expressar uns para com os outros, sem ferir ninguém, mas eu tenho a liberdade, se você, por exemplo, vai ficar totalmente contra minhas ideias, não tenho problema nenhum. A única coisa que eu vou fazer é entrar lá e também defender porque eu penso assim. Bom, então, fica combinado. Já temos quase 6.000 inscritos. Peço que, se você realmente gostou do vídeo, curta, dê o seu gostei e não faça somente isso. Transmita para outras pessoas.